Bom, pessoal, aqui estamos nós com uma nova parte do nosso estudo a respeito do calvinismo, tá bom? Agora nós vamos começar a ver os 5 pontos. Nesse programa, o que eu vou fazer? Eu vou bater um papo com vocês a respeito dos 5 pontos do calvinismo, né? Porque dizem que Calvino criou os cinco pontos. Não, vamos bater um papo do que é e o que eles contemplam hoje, tá bem? Então, a gente vai ter pelo menos mais 6 programas ainda a respeito do calvinismo, por quê? Porque eu quero reduzir o tempo de cada de cada um desses programas do Nascido ESC que fala do calvinismo. Detalhe, pessoal, terminando a nossa série do calvinismo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês uma série que vai tratar da ceia do Senhor. Então nós vamos ver a questão da ceia, o que ela é, tudo relacionado à ceia. Nós vamos ver a questão do quê? Da transubstanciação, da consubstanciação, a posição de Zwingli, a posição reformada. Nós vamos bater um papo sério sobre isso. Por que eu já não vou emendar com o arminianismo? Porque conversando com alguns amigos, com alguns inscritos do canal, me falaram, pastor, o senhor é calvinista, então o senhor vai fazer a série sobre o arminianismo? Não vai ser legal, não vai ficar aquilo tudo. O senhor é um ótimo pastor, sei que o senhor dá conta do recado, mas não seria melhor um arminiano fazer? Então o que eu estou fazendo? Eu estou procurando um arminiano clássico, entendeu? Para ele fazer essa série do Nascido ESC. Mas olha, eu vou resolver rapidinho isso. Então nós vamos terminar a série do calvinismo, vamos ter a da ceia e a gente já deve ter o arminianismo. Fiquem sossegados. Tá bom? Outra coisa, outra dúvida muito grande. Ô pastor, eu sou pentecostal, o ministério do senhor é calvinista, então eu não posso fazer o curso do Nascido de Novo, porque o curso é calvinista, o curso não é calvinista. O nosso curso ele é interdenominacional e como tal ele vai te ensinar todas as linhas teológicas e você vai tirar a conclusão de qual é a linha teológica que você segue. Então o bacharel livre em teologia do Nascido de Novo, a gente vai ensinar você a produzir teologia. A gente não vai te formar um desses teólogos que fala amém para qualquer coisa que dizem por aí. Não, você vai aprender o que é a escritura, você vai aprender a extrair corretamente o conhecimento da escritura, vai lidar com manuscritos originais, vai entender de crítica textual, você vai conhecer, pessoal, você vai conhecer as línguas originais, como grego, hebraico, vai aprender grego e hebraico traduzindo Bíblia dentro do contexto correto, hermenêutica, ou seja, você vai aprender a tirar o conhecimento bíblico, a aplicar na tua vida e transmitir. Então, o que acontece? No nosso curso você trabalha como um bereano. Tudo que te falarem, tanto o pastor Raul calvinista, como um irmão arminiano, como um irmão pentecostal, um irmão continuista, um irmão cessacionista, o que ele te falar, você vai estar municiado de ir na escritura e ver o que realmente está escrito, tá bom? Mas é só um disclaimer para a gente se colocar no lugar correto, entendeu? Então o que acontece? Lembrando que a gente está tendo uma série sobre o calvinismo, nós já falamos sobre o Sínodo de Dort. E o que acontece? Se vocês quiserem falar sobre aquela polêmica que não deixaram os remonstrantes se defenderem, que foi tudo armação, fizemos uma live aqui no canal, eu não sei se está aqui ou se já está reservada lá na área dos mantenedores, entendeu? Com o irmão Francisco Tourinho, que ele trouxe toda a questão histórica para a gente, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa, vamos para o estudo, vamos primeiro fazer uma introdução aos chamados 5 pontos do calvinismo. Aqui o que você está vendo é a tela do meu Logos, do Logos Bible Software, e aqui nós temos o quê? Nós temos a primeira parte do nosso estudo, que é o quê? A introdução aos 5 pontos do calvinismo. Calvino não foi o autor dos assim chamados 5 pontos do calvinismo, tá bom? Ele concordava com isso. A teologia dele falava sobre isso. A teologia dele era, como nós calvinistas entendemos, bíblica. E por isso que deram esse exemplo. Por quê? Porque calvinismo se tornou o sinônimo para reformado. Então é uma coisa que precisa se entender. De onde vieram os cinco pontos? Os 5 pontos originaram-se do Sínodo de Dort, em 1619, e são também um resultado de afirmar os distintivos do calvinismo ao longo dos séculos desde então. E o que foi o Sínodo de Dort? Foi o sínodo para responder a Armínio e os remonstrantes por causa das suas mudanças na teologia, nas mudanças que eles queriam impor à igreja. Então a igreja se reuniu, a pedido deles, tá? Mas aí depois já não quiseram. A live com o Tourinho explica isso melhor. Entendeu? Então,
teve o sínodo para colocar se a teologia remonstrante era bíblica, se era correta ou não. Tá bom? Então vem do sínodo de Dort. Por isso que eu, em vez de 5 pontos do calvinismo, eu prefiro chamar de os 5 pontos das doutrinas bíblicas da graça, porque é disso que ela trata. Ela trata do quê? Como está aqui embaixo, Deus como soberano, tá bom? Ela trata de Deus como soberano. Isso era central na teologia de Calvino e isso é refletido nos 5 pontos. Os 5 pontos enfatizam Deus em sua soberania e graça, mas também o homem na sua depravação do pecado. Aqui eu vou abrir um parênteses, não é reclamar dos meus irmãos arminianos, não. Mas, poxa, a gente se esforça, a gente luta para colocar Deus como o alfa e o ômega, o santo, o início. Aí vem o cara, sem nem assistir o vídeo direito, e fala, calvinista herege. Por quê? Porque a gente acredita que Deus é soberano, que Deus é poderoso, fica complicado. Seria o mínimo que eu falar que você, que crê nos dons, que é continuista, se fosse um herege. Eu já tive minha época de jaula para falar isso, viu, pessoal? Então eu quero fazer esse disclaimer aqui, entendeu? Então aqui nós estamos estudando o calvinismo, e vamos estudar os 5 pontos. Tá bom? Então os 5 pontos engrandecem Deus e colocam o homem na sua condição de depravação, na sua condição de pecador. É isso que os 5 pontos do calvinismo. É isso que o calvinismo faz. Os 5 pontos são popularmente nomeados: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos do calvinismo. Pastor, por que chamam o calvinista de tulipa? Pastor Raul gosta de tulipar geral, né? Que nem aquele meme. Porque em inglês, o tulip, as primeiras letras dos 5 pontos, né, formam a palavra tulipe, que é o nome da flor tulipa. E por isso que ficou um símbolo. Agora, pessoal, isso é heresia. Ué, a igreja, quantos irmãos arminianos a gente vê com peixinho, adesivo de peixinho no carro, adesivo de estrela de Davi. Olha que absurdo. Estrela de Davi ou com aqueles Deus é fiel no vidro do carro. Qual a diferença de se usar? E detalhe, tulipa não é o símbolo da palavra de Deus. Tulipa é o símbolo do acrônimo, que é uma curiosidade. Em inglês, as primeiras letras de cada um dos 5 pontos do calvinismo monta a palavra tulipe, que quer dizer tulipa. Esses 5 conceitos são dispostos logicamente e são contingentes uns aos outros. O que isso quer dizer? O que é o contingente de um pelotão? O contingente da sua unidade, o contingente do Esquadrão Amazonas do 1º GDA lá em Anápolis, dos Jaguares lá em Anápolis. Era o contingente, era o quadro de combatentes daquele local. E os combatentes, eles, mesmo na aviação de caça, pessoal, uma aeronave ela nunca vai para o combate sozinha. Decola o alerta, uma se junta a ela antes dela chegar no alerta. Por quê? Porque estão sempre juntos. Então, você trabalha em equipe na vida militar. Então, é isso que quer dizer. Então, esses 5 pontos, eles nunca estão sozinhos, eles são contingentes. Um é derivado do outro. Por isso que quando a gente vê, né, que o irmão fala, não, eu sou calvinismo de 4 pontos, eu olho para a cara dele e falo, tadinho, é retardado. É uma brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira, tá? Por que eu falo isso? Porque é um absurdo. Porque sem um ponto, o outro não existe. E aí vai. Porque um ponto desenrola no outro. Então, os pontos, um depende do outro. E isso serve para você também que diz que é arminiano de 4 pontos, de 3 pontos, 2 pontos, meio ponto, tá? Isso serve para você também. Porque os pontos da remonstrância, um puxa o outro. Também os 5 pontos da remonstrância, que esses 5 pontos foram uma resposta a esses 5 pontos da remonstrância. Se o homem é totalmente depravado, então ele é incapaz de dar uma resposta inicial a Deus, tá? Então, o que acontece? Se o homem ele é depravado, se ele é errado, ele não consegue responder à salvação. Ele não consegue responder corretamente. Sim, eu quero. O homem só vai conseguir responder a Deus se o Senhor o modificar, se o Senhor o escolher e o restaurar, para que ele abra os olhos
para abrir os olhos do homem, para que o homem consiga ver a desgraça que é o pecado e a grandeza do nosso Deus. Então, se o homem é totalmente depravado, ele é incapaz de dar uma resposta inicial a Deus. Deus deve chamar o homem à salvação através do quê? De uma eleição incondicional. Ele elege o Zezinho Frino, tá salvo. Acabou. Ah, não telo. Não, não tem essa. Você tá salvo, é salvo. Pronto. Participante da graça do Senhor, o Senhor morreu, o Cristo morreu por você, o Espírito Santo te abre os olhos para o pecado. E aí você responde corretamente, mas graças à ação da graça de Deus, da ação de Deus na tua vida. Então Deus também faz provisão para aqueles aos quais ele chama através do quê? Da morte de Cristo. Ele lhes assegura a sua salvação pelo chamado eficaz de quem? Do que eu falei agora, do Espírito Santo. O chamado eficaz do Espírito Santo. O Espírito Santo te chama para a provisão da morte do Senhor. O que é a provisão? Você tem uma conta bancária negativa, você não tem como pagar, porque cada dia mais essa conta negativa aumenta, porque você até consegue fazer uma coisa mais ou menos, mas você faz 20 errada, que você continua pecando. Mas aí Cristo morreu para te dar a provisão. Ele fez um depósito na tua conta para sanar aquele saldo negativo e o suficiente para pagar também todos os pecados que você vai cometer. Você não deixa de ser pecador por causa da morte de Cristo. Mas os teus pecados são salvos, porque o Espírito Santo, ele realiza um chamado eficaz, ele te modifica. Você abre os olhos para o pecado e o que você faz? Olha e vê que o pecado é a morte. Então você vai lutar para não pecar. Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir. Tá bom? E os mantém seguros a fim de que eles possuam a vida eterna, que ele lhes prometeu, que o Senhor os protegeu. Então, o quê? O Espírito Santo em nós nos mantém seguros. A conta foi paga por Cristo e o Espírito Santo nos mantém seguros para que nós perseveremos até o último dia. Tá bom? Então essa é a primeira explicação, é uma introdução, tá bom? E na próxima aula nós vamos tratar do quê? Nós trataremos da depravação total, tá bom, pessoal? Nós vamos tratar da depravação total, que é o primeiro. Tá aqui gravado porque eu tinha errado, viu, pessoal? Eu fiz o favor de errar. Sou inteligente, né? Só que não. Então é isso. Semana que vem nós vamos falar sobre a depravação total, nós vamos falar por que o homem não pode ser salvo e vamos continuar nossa caminhada nos 5 pontos. Lembrando que cada programa vai ser um ponto e aí nós ainda vamos terminar com uma visão geral, com um argumento a respeito do calvinismo, entendeu? Nós vamos dar uma pincelada geral no último programa, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, é o seguinte, quer aprender teologia do jeito que eu falei? Você quer aprender teologia, produzindo teologia? Você quer aprender teologia te dando a vara de pescar e te ensinar a pescar e não ficar te dando teologia de YouTube aí, teologia decorada? Então é o curso do Nascido de Novo que você precisa, que é um curso de custo-benefício elevado, onde você vai aprender a teologia como você jamais imaginou. Tem um link aqui na descrição, onde você tem todas as redes sociais do Nascido, você tem nosso podcast, você tem um monte de link do Nascido, todos eles, o nosso grupo VIP do WhatsApp também está nesse link e também o link para o nosso curso Bacharel Livre em Teologia você encontra aí na descrição. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.